Porque a nossa hipocrisia é tão grande, irmãos, que se não for mencionado, por exemplo, que fofoca é pecado, a gente continua fofocando, e orando, e vindo para o culto, e achando que Deus não está vendo. Isso é desprezar a Deus. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 1, onde assim nos diz o texto sagrado: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Somente até aqui por enquanto. Peço que os irmãos tomem assento, fiquem à vontade. Meus queridos irmãos, eu creio que ninguém aqui duvida de que Davi, o rei Davi, mencionado aqui nesse texto, era ou foi um homem de muita oração. De muita oração, não de pouca oração.
mas um homem, como nós costumamos dizer, um homem de oração. Prova disso é que cerca da metade, pelo menos 73 salmos, se tem certeza que foram escritos por Davi, e que certamente foram escritos como resultado de seus momentos de oração a Deus, de seus devocionais, de seus momentos de intimidade com o Senhor, Davi não desprezava a importância da oração. Ele era um homem de oração, não duvide disso. E mesmo quando aconteceu este fato do pecado de Davi, dele ter adulterado e dele ter assassinado aquele que era o marido da mulher com quem ele adulterou, como disse o profeta Natã, ele assassinou com a espada dos filhos de Amon, colocando Urias para ficar na frente de batalha contra o exército de Amon, e assim Urias morreu. Então Davi planejou o seu assassinato para encobrir o fato de que a mulher de Urias estava grávida, não de Urias, mas dele, Davi. E mesmo durante esse período, certamente o hábito de oração que Davi tinha continuava. Portanto, Davi não desprezava a importância da oração. Porém, irmãos, mesmo assim, ele foi acusado pelo profeta Natã de ter desprezado o Senhor, como nós acabamos de ler aqui. No versículo 9, desprezaste a palavra do Senhor, e no versículo 10, o próprio Deus dizendo, porquanto me desprezaste. Então vejam, irmãos, que alguém pode ser dado à oração, não desprezar a importância da oração, e mesmo assim, em determinado momento da sua vida, estar desprezando o Senhor. Será que o mesmo também não acontece às vezes conosco, irmãos? Porque todos nós oramos. Eu creio que não haverá ninguém aqui que vai mentir, levantando a mão falsamente, se eu perguntar quem orou hoje. Todos vão levantar as mãos, todos oram, todos nós oramos, porque somos discípulos de Cristo, porque nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos chama a orar. Todos nós oramos, nós não desprezamos a oração, mas será que apesar de orarmos, nossas atitudes estão mostrando que não desprezamos a Deus? Ou estariam revelando o contrário disso? As orações geralmente fazemos em secreto e Deus se agrada disso. Temos que orar. Temos que praticar a oração. Temos que ter intimidade com Deus. Mas e depois que oramos? A nossa conduta, o nosso dia a dia, será que em alguns momentos nós não estamos desprezando a Deus? E quando seria que nós desprezamos o Senhor? Esse texto nos mostra. Quando é que desprezamos a Deus? No versículo 9, por exemplo, está escrito: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Diante de seus olhos. Quando é que desprezamos o Senhor, mesmo não desprezando a oração? Enfatizo aqui, Davi era um homem de oração, mas ele foi acusado de desprezar o Senhor. Em primeiro lugar, desprezamos o Senhor quando nós agimos
como se Deus não estivesse nos vendo o tempo todo. Apesar de Davi não desprezar a importância da oração, quando ele cometeu a loucura de adulterar, ele desprezou o fato de que Deus estava vendo tudo o que ele fazia. E nós não podemos nos esquecer do que está dito na palavra de Deus, que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu era recém-convertido, nem batizado nas águas ainda, e eu me lembro que no bebedouro da igreja, onde eu fui batizado, igreja de Nova Vida, de Botafogo, ali havia no bebedouro esse versículo, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ao invés de colocarem um obreiro, um diácono ali do lado do bebedouro para tomar conta do bebedouro, para ninguém estragar o bebedouro, porque eu nunca vi nada para ser mais danificado na igreja do que o bebedouro da igreja, né? E então, ali havia essa inscrição. O diácono não está vendo, o evangelista não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Como diz também o próprio Deus, falando através do profeta Jeremias, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Jeremias capítulo 23, versículo 24. Vou repetir. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está vendo, irmãos, tudo que nós fazemos, Ele sabe, conhece até os nossos pensamentos, o mais profundo do nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos. Ele conhece as nossas limitações. Por isso é que às vezes pedimos tanto algo a Deus e não recebemos, porque Ele nos ama e sabe que não estamos preparados para receber aquela bênção ainda. Quantos são aqueles que recebem, por exemplo, alguma responsabilidade na igreja, e isso vem a ser a sua queda, porque não estava preparado para isso, permitiu que o orgulho enchesse o coração, e se tornou soberbo, altivo, e achando que sabe mais que o próprio pastor da igreja. Quantos não estão preparados para um cargo maior na empresa onde trabalham, porque se receberem esse cargo, receberão um salário maior, e esse dinheiro será a sua perdição. Deus nos conhece, Deus sabe, irmãos, como tratar com cada um de nós. Por isso que a palavra nos ensina, em tudo dai graças. Tudo. Eu pedi, não recebi, graças a Deus. Porque Deus sabe que eu não estava preparado para aquilo. Pode ser que Ele me dê no futuro, mas ainda não é a hora. Seja feita não a minha, mas a tua vontade, Senhor. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, nos é lembrado o seguinte, Hebreus 4, 13, não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Em algumas versões, com quem temos de prestar contas. Aliás, o finalzinho desse versículo nos leva à próxima situação em que nós desprezamos a Deus a despeito das nossas orações. É importante enfatizar isso.
Porque muitas pessoas que oram imaginam assim: eu não desprezo a Deus. Eu começo o meu dia com oração, eu oro ao longo do dia, eu termino o dia orando. Mas e nos momentos que você não está orando? Será que você não esquece que Deus está te vendo? Deus não está te vendo apenas quando você abre a boca e diz: Pai. Quando você fala com Ele, os olhos dele estão sobre as nossas vidas todo o tempo, irmãos. Mesmo quando nos trancamos em algum lugar, não há esconderijo onde possamos ficar sem que Deus nos veja. Não há. Em Hebreus 4,13 é dito que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E aqui está a segunda situação em que nós desprezamos a Deus. Se a primeira é quando agimos como se Deus não estivesse vendo, que foi o caso de Davi, que desprezou que os olhos dele estão em toda parte. Em segundo lugar, nós desprezamos a Deus quando agimos como se Deus não nos fizesse colher aquilo que nós mesmos semeamos. Deus está vendo todas as coisas para nos retribuir segundo os nossos atos. Por isso, o Espírito Santo nos adverte na Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Davi se esqueceu disso? Com certeza. No versículo 9, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9, no texto inicial que nós lemos, prosseguindo na parte B desse versículo, depois de o profeta Natã dizer a Davi: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? O profeta continua dizendo: a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Você que já leu o segundo livro do profeta Samuel, sabe que tudo isso veio a acontecer. Tudo que Deus mandou o profeta dizer que Davi sofreria como consequência dos seus atos loucos. A palavra diz que o pecado é uma loucura. Que o Senhor nos livre de perdermos o juízo. É uma loucura. O adultério é uma loucura. A mentira é uma loucura. A hipocrisia é uma loucura. A inveja é uma loucura. A avareza é uma loucura. O ódio, a vingança, a fofoca, qualquer pecado é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque a pessoa se esquece que aquilo que nós estamos semeando, nós mesmos vamos ceifar, vamos colher. Seja o bem, seja o mal. Qual tem sido a nossa semeadura, irmãos? De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero ler aqui com vocês, no livro de Provérbios, se você puder, abra sua Bíblia em Provérbios, por favor. A partir do capítulo 6. Eu poderia começar antes, mas a partir do 6. Nós vamos fazer algumas leituras aqui,
E em todas elas vocês vão observar o seguinte, todas elas, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, seja o bem, seja o mal. Começo com esse texto que eu considero de grande importância, irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao 19. Escutem com muita atenção. Vou ler de óculos aqui porque são várias leituras, isso vai me ajudar. Provérbios 6, 12. Provérbios 6, 12. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Ou seja, é uma pessoa falsa. Pessoa falsa, uma pessoa que está conversando com você e ao mesmo tempo ele está fazendo sinais para outra pessoa para dizer que não é aquilo. Por exemplo, é uma pessoa falsa. Esse é o homem mau. Versículo 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Ou seja, parece que está indo tudo bem na vida desse hipócrita. Parece que está tudo tranquilo. Deus está vendo. E Ele vai colher o que Ele está plantando. E vai colher tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Veja que interessante, o versículo 14 disse que essa pessoa que subitamente será destruída pelo Senhor, é alguém que semeia contendas, versículo 14, e anda semeando contendas. Aí o Senhor vai nos dizer no versículo 16, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, aqui vem a explicação de por que é que Deus destrói a vida de quem semeia contenda entre nós, entre irmãos, que coloca um irmão contra o outro, que tenta tirar irmãos do meio da congregação. Queridos irmãos, eu estou aqui falando com voz profética, em nome de Jesus, que aqueles que têm agido assim se arrependam, porque esta é a última vez que o Senhor adverte aqui deste altar. É a última vez. E quem viver verá o que vai acontecer com quem não se arrepender a tempo. Estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª é mais do que odiar. O Senhor, a alma do Senhor abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Este último caso, o que semeia contendas entre irmãos, o Senhor destruirá. É a palavra de Deus que o diz. Eu não quero mal de ninguém, mas eu também não posso ver irmãos que infelizmente ainda não estão muito firmes no Senhor, sendo influenciados por pessoas que semeiam contendas entre irmãos. Então eis aqui o alerta, mas vamos prosseguir, tem muito mais ainda. Então veja que aquilo que se semeia, se irá colher, irmãos. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Vamos ler alguns provérbios aqui. Para nossa advertência, para nossa segurança, para que sejamos corrigidos pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Eu digo isso em temor e tremor, irmãos.
Eu estou com a minha pele tremendo aqui. Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, prestem bem atenção. Todos os versículos que estamos lendo mostram que nós colhemos aquilo que semeamos. Se você é generoso, o Senhor será misericordioso com você. Se você é avarento, se você fecha o seu coração para a necessidade do próximo, quando você clamar ao Senhor, Ele não vai te atender. É simples assim. Provérbios, capítulo 11 ainda, versículo 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Agora Provérbios 13, versículo 13. Provérbios 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ainda no capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Com quem você tem andado? Sabia que a palavra chama o fofoqueiro de tolo, não é sábio? Com quem você tem andado? Você gosta de saber da vida dos outros? Assim você nunca será sábio. Ande com os sábios, porque os sábios não falam da vida dos outros. Os sábios falam da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, aquele que quebranta o coração, que é humilde, que não se exalta, será honrado pelo Senhor. Agora Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Ou seja, mesmo que ele clame ao Senhor, erga suas mãos, ele não ficará impune. Porque o Senhor detesta o altivo de coração, como nós vimos lá em Provérbios capítulo 6, versículo 18. Prosseguindo. Provérbios capítulo 16, agora versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 17, versículo 13. Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Deus só lhe havia feito bem, mas ele fez o mal. E o que aconteceu? O mal não se apartou mais da família de Davi. Que advertência séria, irmãos. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você ama falar demais? Cuidado com isso, hein? Na multidão de palavras, diz a palavra de Deus, não falta transgressão. Fale menos. E quando abrir a sua boca para falar, só fale coisas boas. Fale bem do seu semelhante. Nunca o mal.
porque você vai comer daquilo que você está falando. O Senhor está vendo, irmãos. Provérbios capítulo 19, versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Uma das coisas mais difíceis de eu entender é como que alguém se dizendo cristão ainda mente. Quantas vezes eu peguei mentiras de irmãos, até daqui da nossa igreja, queridos. Até daqui. Irmãos que às vezes têm até cargos eclesiásticos, mas que mentem. E como já dizia minha avó, mentira tem perna curta. Ou vocês não conheciam esse ditado? Tem muitos ditados que têm origem na Bíblia, e esse é um deles. Daqui a pouco vamos ver um outro ditado que também tem origem na Bíblia. Então, a palavra nos adverte. O que eu li agora foi o versículo 9, né? Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 19 ainda, por favor, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Desse versículo tem um outro ditado popular. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Só que a mão de Deus é muito maior do que a mão do homem. Então nós damos ao pobre com a nossa pequena mão, e Deus nos retribui com a sua grande generosidade, irmãos. Então, esse ditado popular nasceu desse versículo aqui. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Mas preciso aqui fazer uma advertência. Nem todo ditado popular é bíblico, e muitos que não são bíblicos são, inclusive, contrários à palavra de Deus. Como, por exemplo, aquela plaquinha que às vezes eu vejo do lado dos motoristas nos ônibus. A minha educação depende da sua. Isso não é bíblico. Não foi o que o Senhor nos ensinou. Se alguém é mal educado comigo, eu tenho que continuar sendo educado com essa pessoa. Porque eu sou ensinado pelo Senhor a pagar o mal com o bem, queridos irmãos. Então, cuidado, há muitos ditados que são malignos. Mas quem dá aos pobres e empresta a Deus, tem base em Provérbios 19, 17, que diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele, o Senhor, lhe pagará o seu benefício. Aleluia! Isso é maravilhoso. Mas outra advertência: não faça o bem esperando algo em troca de Deus, porque Deus conhece o coração, e você então estaria fazendo o bem por interesse, e o Senhor não se agrada disso. Faça o bem apenas por amor. Ainda no capítulo 19, versículo 23, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, ou seja, aquele que tem o temor do Senhor, ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que semeamos, vamos colher. Provérbios capítulo 22, versículo 8 e o 9 também. Provérbios 22, 8 e 9. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Aleluia! Agora Provérbios 24, Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12. Provérbios 24, 11 e 12. Provérbios 24, 11. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações?
Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Estão vendo? O que nós semeamos, vamos colher. Agora, Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. Eu estou pulando muitas outras passagens, irmãos. Provérbios, capítulo 28, versículos 13 e 14. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Não endureça o seu coração. Provérbios capítulo 28, agora versículo 20. Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. E agora vejam o 22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Aliás, esses dois versículos aqui são os versículos que nos mostram por que é que nós não devemos estar fazendo a chamada fezinha. Não devemos estar indo na lotérica ao invés de pagar as contas para ficar apostando. A quina está acumulada, a Mega Sena, Lotomania e não sei quantas formas do governo te roubar, ou se você preferir, jogar no bicho, do outro lado te roubar. E esse bicho, não se engane, é o diabo. Então eu vou repetir aqui para quem gosta de jogar. Você quer ficar rico depressa, né? Você acha que esse dinheiro é abençoado? Você acha que nesse dinheiro tem a bênção de Deus? Como pode Deus abençoar um dinheiro ganho dessa forma? À custa de todos perderem e uma pessoa ganhar. Como pode estar a bênção de Deus num dinheiro que foi ganho sem o suor do rosto, sem o trabalho? Então vamos ler novamente, Provérbios 28, 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. É a palavra de Deus que o diz. E o versículo 22. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. É a palavra de Deus que o diz. Ainda nesse mesmo capítulo, agora, o versículo de número 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. O que a palavra quer dizer com esconder os olhos? Fingir que não está vendo. Fingir que não está vendo que tem alguém precisando da sua ajuda. O que encobre os seus olhos terá muitas maldições. Misericórdia. E Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. E com isso fechamos as 20 passagens bíblicas que nós acabamos de ler no livro de Provérbios. Foram 20. Começamos com uma advertência séria, muito forte, sobre destruição para quem endurece o coração, especialmente para quem semeia contendas entre irmãos. E terminamos também com uma advertência para quem endurece o seu coração, que também será destruído de repente, sem que haja cura, sem que haja remédio. O que nós semeamos é exatamente o que nós vamos colher. Nós acabamos de ler, irmãos,
20 passagens em Provérbios. Eu tive que excluir várias aqui. Acabamos de ler 20 passagens em Provérbios. Só em Provérbios eu encontraria mais 20. Imaginem em toda a Bíblia. Sabe por que o Senhor nos dá tantas advertências? Porque Deus é amor. Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer que pereçamos, mas Deus é justo. E é justo que nós venhamos colher aquilo que nós semeamos, irmãos. Eu sei o quanto é difícil perdoar uma ofensa, uma injustiça, uma calúnia, uma difamação, mas temos que fazer isso para o nosso próprio bem. Só interessa ao diabo que o mal seja pago com o mal, e é algo abominável que o bem seja pago com o mal. Então, que jamais venhamos ter um coração perverso a ponto de trair pessoas que nos amam, que oraram por nós, que nos fizeram bem, que nos honraram, e em troca vão receber o quê? Desonra. Vão receber o quê? Desprezo. Porque o contrário do amor, irmãos, não é o ódio. O contrário do amor é o desprezo. Porque aquele que odeia ainda se lembra, mas o que despreza se esqueceu. Então vamos tomar muito cuidado para não deixarmos de amar até os nossos inimigos. Mais de 20 passagens nós lemos aqui, 20 em Provérbios, melhor dizendo, mas existem muitas outras que eu deixei de fora. E isso me lembra a advertência do Espírito Santo na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 21, onde a palavra nos diz: por isso, ou portanto, dependendo da versão, despojando-se de toda imundícia ou impureza e resíduo de malícia, ou seja, não pode haver em nosso coração nenhum resquício de maldade, de falsidade, de hipocrisia. Temos que ser pessoas sinceras o tempo todo, o que não significa sermos pessoas que magoam os outros dizendo exatamente o que pensamos deles. Cuidado, há tempo certo para se dizer o que tem que ser dito, a sós, depois de oração e da forma correta. Como inclusive outro dia foi lembrado no encontro, sexta-feira, 2 dias atrás, na casa de Durval e Cláudia, onde foi lembrado isso, o que falamos tem que ser dito, pode ser uma repreensão, mas ela tem que ser dita da maneira correta, na hora correta, da forma correta, porque do contrário nós vamos ter um resultado desastroso. Mas temos que ser sinceros, temos que ter um coração puro, porque somente os que são limpos de coração verão a Deus. Então não pode haver em nós nenhum resíduo de malícia. Então vou repetir aqui: por isso, despojando-se de toda imundícia e resíduo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como você está recebendo esta pregação? Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, queridos irmãos. Você está recebendo com mansidão ou está se rebelando contra ela? Essa palavra é para o nosso próprio bem, irmãos. É para o nosso próprio bem, queridos irmãos. E você está recebendo essa palavra para ser cumpridor, praticante, ou apenas para dizer que participou do culto e ouviu uma pregação? E depois continuar desprezando a Deus, se esquecendo que os olhos dele estão em toda parte, estão vendo você o tempo todo. E
desprezando que Ele é Deus para nos fazer colher, quer queiramos ou não, aquilo que nós semeamos. Ninguém vai escapar disso, irmãos. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. É a palavra de Deus que está dizendo. Finalmente, irmãos, há mais uma situação em que nós desprezamos a Deus. E também aconteceu o mesmo com Davi. Vejam comigo, voltando para 2 Samuel capítulo 12, versículo 7, por favor. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Até esse momento, Davi pensava que o seu pecado estava oculto, que ninguém sabia. Só que o Senhor revelou ao seu profeta e mandou que o seu profeta fosse lançar em rosto o que Davi havia feito e dizer a Davi as consequências do seu pecado, da sua loucura. Tu és este homem. Então, o que isso me ensina? Que nós agimos como se... que nós desprezamos a Deus quando nós agimos como se Deus não pudesse nos desmascarar, tirar a nossa máscara, mostrar quem realmente somos. E é por isso que não podemos insistir com a falsidade, irmãos, porque de Deus não se zomba, o que nós semearmos vamos colher, e Deus é poderoso para revelar o que está em oculto. Davi não retrucou o profeta, ele não conseguiu. Ele sabia que tudo que o profeta estava dizendo era verdade. O texto não diz, mas eu imagino Davi caindo por terra, ajoelhado, cobrindo a cabeça com as suas mãos, quando ele disse: pequei contra o Senhor. Então, queridos irmãos, que não venhamos nos esquecer que Deus tem poder para nos desmascarar. O hipócrita não continuará por muito tempo enganando as pessoas. Primeiro ele revelou a Natã, e depois o pecado de Davi foi revelado para todo o reino, para todo Israel. O versículo de número 12, por exemplo, diz: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. O pecado de Davi está sendo lembrado até hoje. E por que o Senhor fez com que essa história fosse preservada, irmãos? Para nossa advertência, para o nosso próprio bem e da nossa família, irmãos. O Senhor é poderoso para nos desmascarar, se nós estamos sendo hipócritas, queridos irmãos. Por isso que a palavra diz, é o próprio Senhor Jesus quem diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, e acrescenta: não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas capítulo 12, versículo 1, na segunda parte, e o versículo 2. Segunda parte do versículo 1 e versículo 2. E esse fermento da hipocrisia, ele está na igreja, irmãos. E se houver esse fermento em você, que você se livre disso hoje, antes que seja tarde, porque do contrário, o próprio Deus vai desmascarar você. Mas se você se arrepender hoje, o Senhor terá misericórdia e aceitará o seu pedido de perdão. Davi teve tempo para isso. Teve todo o tempo da gestação do filho do seu pecado com Batseba.
mas não se arrependeu. Foi preciso o profeta desmascará-lo, que não seja preciso um profeta estar diante de nós, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos, para que abandonemos a hipocrisia. Qual é o pecado que você tem que abandonar? Será que eu preciso aqui trazer uma lista de pecados? Paulo fazia isso, não é? Porque a nossa hipocrisia é tão grande, irmãos, que se não for mencionado, por exemplo, que fofoca é pecado, a gente continua fofocando, e orando, e vindo para o culto, e achando que Deus não está vendo. Isso é desprezar a Deus. Invejar é desprezar a Deus. Ser orgulhoso é desprezar a Deus. Entre tantas outras coisas, irmãos. A lista é grande, irmãos. Se juntarmos todas as listas de pecados que Paulo escreveu em suas epístolas, são dezenas. Mas será que é preciso fazer isso, irmãos? Será que é preciso, por exemplo, eu dizer que pornografia é pecado, irmãos? É preciso dizer isso? Nós sabemos o que é pecado. E o Espírito Santo, nesse momento, está falando ao seu coração. O Espírito Santo de Deus está trazendo discernimento a você, porque Deus é amor, e Ele quer que você se arrependa e tenha vida, através de Cristo Jesus, que pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado e iniquidade, se nós nos arrependemos e confiamos nele para a nossa salvação. Mas se nós, ao contrário, nos exaltarmos, fingirmos que somos os santarrões, não, essa palavra não é para mim, não tenho nada que me consertar em nada, sou perfeito. O que foi que disse o Senhor? O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que venhamos, cada um de nós, a começar por mim, irmãos, nos humilharmos, irmãos, reconhecermos que não somos melhores uns que os outros, queridos. Cuidado com esse engano. Não é porque você já não é tão pecador como era, que você é perfeito, que você não possa cair. Aquele que cuida estar em pé, veja que não caia. Interessante que Paulo não diz aquele que está em pé. Ele diz aquele que pensa que está em pé. Veja que não caia, porque quem nos mantém de pé é o Senhor. Não sou eu mesmo, irmãos. Nenhum de nós tem capacitação em si mesmo para não pecar. O que nós temos que fazer é estar sempre diante do Senhor em humilhação, reconhecendo que precisamos da sua misericórdia, da sua ajuda o tempo todo, para que não venhamos pecar, para que não cometamos as loucuras que Davi cometeu, ou qualquer outra loucura que seja, uma mentirinha que seja, desagrada ao Senhor e terá suas consequências, irmãos. Então cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com quem você anda. Se o Senhor permitir que essa mensagem vá para a internet, ouça novamente todas as referências que eu li em Provérbios, com muito temor e tremor, e leia toda a sua Bíblia. Por isso nós temos o plano de leitura ininterrupto, que é a melhor forma, queridos irmãos, de nós termos o nosso coração guardado do mal, é guardando a palavra de Deus no nosso coração. E assim não vamos pecar contra o Senhor. Davi foi humilhado porque desprezou a Deus. Ele se exaltou, ele pecou, viu que o seu pecado fez a mulher engravidar,
tentou fazer com que o marido dela voltasse da guerra, mandou que voltasse da guerra para que ele fosse dormir com ela. E a criança que nascesse dissessem que era do próprio marido, Urias. Só que Urias era um homem tão íntegro, tão correto, que ele disse: eu não posso dormir com a minha esposa, sendo que os meus companheiros estão lá no campo de batalha. Não é correto isso, eu não vou entrar em casa. Então Davi teve que mandar Urias para a frente de batalha, para que Urias morresse e ninguém soubesse que o filho de Batseba não era de Urias, mas de Davi. Mas o plano dele não deu certo, porque Deus tem os seus olhos em toda parte, porque aquilo que o homem semear, colherá, e porque Deus desmascara toda falsidade, todo plano diabólico é desmascarado pelo Senhor. Então, que em nome do Senhor Jesus tenhamos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Davi foi humilhado porque desprezou a Deus, apesar de ser um homem de oração. Talvez você seja um homem, uma mulher de oração, e ore de manhã, de tarde, de noite, mas age como se Deus não estivesse vendo. Age como se o que você está fazendo você não fosse colher. Age como se ninguém fosse descobrir a sua hipocrisia. Mas Deus revela, irmãos. Deus revela, irmãos. E porque Davi se arrependeu, ele ainda estava vivo, não é verdade? E enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento, irmãos. Há oportunidade de arrependimento e de perdão. E por isso o profeta Natã disse a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Versículo de número 13. Porque Davi realmente se arrependeu. Por exemplo, o Salmo 51 retrata a oração que Davi fez a Deus neste momento. E nós vamos encerrar com a leitura desse Salmo 51, daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria lembrar que apesar de Davi não ter perdido a sua salvação, queridos irmãos, ele sofreu as consequências do seu pecado e do que a sua própria boca proferiu. Vejam que interessante, no versículo de número 6, Davi tinha dito a respeito daquela história que Natã havia contado, do homem que tinha tido a sua cordeira roubada e morta por um homem rico, era a única cordeirinha daquele homem. E então Davi disse assim: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, final do versículo 5, e versículo 6, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. O próprio Davi proferiu a sua sentença. Assim como Davi orquestrou a morte de Urias, tendo ele adulterado, depois desse acontecido, como disse o profeta Natã, o mal não se apartaria mais da casa de Davi, ou seja, da sua família. E 4 óbitos aconteceram de 4 filhos de Davi, começando com o filho do pecado de Davi com Batseba, este bebê, que o profeta Natã disse no versículo 14: todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E poucos versículos depois ele vem a morrer. Só não vou ler aqui, porque não é necessário. Creio que você conhece também o texto. Você pode continuar lendo em casa o capítulo 12 e meditar seriamente sobre isso. Depois da morte desse bebê, aconteceu o trágico incesto de Aminon,
filho de Davi, com Tamar, filha também, ou seja, irmã, principalmente de Absalão. Tamar e Absalão eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, melhor dizendo, mas filhos de Davi. E houve o incesto de Aminon com Tamar, que resultou na ira de Absalão, que era irmão de Tamar, irmão mesmo do mesmo pai, Davi, e da mesma mãe. E Absalão então assassinou Aminon, segunda morte. Primeiro foi o bebê, filho de Batseba, fruto do pecado de Davi com ela. Segunda morte, Aminon, filho de Davi. Em seguida, Absalão se volta contra o próprio pai, contra Davi, tenta lhe tomar o reino, e numa batalha contra o próprio filho Absalão, apesar de Davi ter dito ao líder dos exércitos, Joabe, para que ele não ferisse Absalão, Joabe com as próprias mãos o matou com 3 flechadas no coração. Foi o terceiro filho de Davi que morreu, Absalão. E finalmente, quando Davi já era idoso, Adonias se rebelou contra um dos filhos de Davi, que foi Salomão, que foi justamente o segundo filho de Davi com Batseba, o primeiro morreu. E Adonias se rebelou contra Salomão, e Adonias foi assassinado por causa disso. Davi disse que 4 vezes fosse vingado aquele homem que roubou aquele cordeirinho do homem pobre, e 4 vezes Davi teve morte dentro da sua família, por ele ter planejado, orquestrado a morte de Urias. Certa vez eu ouvi um irmão dizer o seguinte para mim: Pastor Alan, eu peco, só com uma diferença: os meus pecados só fazem mal para mim. Os pecados que eu cometo só fazem mal para mim. É um grande equívoco pensar assim, irmãos. O pecado que nós cometemos não atinge apenas a mim ou a você, atinge a nossa família, as pessoas que amamos. A nossa casa deixa de ser abençoada se nós não nos arrependemos, se nós endurecemos o coração, se continuamos na prática do mal. Se nos arrependermos rapidamente, pode ser que o Senhor venha nem permitir que o mal continue acontecendo na nossa família. Mas se endurecermos o coração, durante um longo período de gestação, que foi do filho de Davi com Batseba, que veio a morrer, o primeiro, o filho do pecado. O pecado está em gestação nas nossas vidas, para trazer maldição à nossa casa, irmãos. Oriunda do próprio Deus, que é amor, mas também é justiça, irmãos. E aqueles que desprezam que os olhos de Deus estão sobre eles, aqueles que desprezam que Deus é poderoso para os fazer colher o que estão semeando, aqueles que desprezam que Deus tem todo o poder para os desmascarar, se não se arrependerem a tempo, serão humilhados pelo próprio Deus e sofrerão as consequências dos seus pecados. Mas eu tenho, amados, uma boa notícia para nós, que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, irmãos. Há perdão, há reconciliação com Deus e paz com Deus, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração, se deixarmos a falsidade, a hipocrisia, a mentira, o orgulho, a vaidade, a soberba, a ganância, a avareza, a inveja, a promiscuidade, se clamarmos ao Senhor: Senhor, eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecar, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Aos que estão namorando ou noivos, vocês querem um casamento abençoado?
Não tenham relação antes do casamento, porque se tiverem, haverá traição no casamento de vocês. Se vocês tiverem relação antes do casamento, durante o casamento haverá adultério. Não amaldiçoe o seu casamento. Tenha o temor do Senhor, tenha um namoro santo, um noivado santo, para que o seu casamento seja abençoado para a glória de Deus. Se já aconteceu o ato, hoje é noite de arrependimento. Arrependa-se agora e pare com essa prática e diga para a pessoa que você ama: vamos esperar. Eu me arrependi e você se arrependa também, para que Deus abençoe o nosso matrimônio. E isso em relação a tudo, irmãos. Como Deus vai abençoar o seu trabalho? Se você puxa o tapete dos colegas de trabalho para prejudicá-los. Como Deus vai abençoar o seu trabalho? Se você mente para se dar bem. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não se esqueçam disso. Deus está vendo. Deus sabe. E se nós praticarmos o bem, vamos colher o bem. Não esmoreçam, não percam a paciência e não façam por interesse. Mas é claro que se nós semearmos constantemente o bem, mais cedo ou mais tarde, teremos uma grande colheita das bênçãos de Deus. Eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não. Eu estou apenas aqui lembrando o que a própria palavra de Deus nos acabou de ensinar, irmãos. O que nós semeamos, nós vamos colher. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de paz, de alegria, de felicidade. Porque não há prazer maior do que fazer o bem. E lamentavelmente muitos nunca experimentaram esse prazer, porque nunca fizeram o bem sem interesse algum em troca. Experimente ser como Cristo. Amar até os próprios inimigos, orar pelos que te perseguem, e as bênçãos do Senhor te alcançarão, e serão abundantes na sua vida, não te faltará coisa alguma. Não estou dizendo que você vai ser rico, isso é uma mentira, se eu dissesse, mas estou dizendo o que a palavra diz, porque verdadeiramente você se compadece do necessitado, o Senhor será sempre misericordioso com você. Porque você diz sempre a verdade, o Senhor abençoará a sua vida. Porque o seu coração é sincero, o Senhor estará guiando o seu caminho em paz, em alegria, em segurança. Nós podemos enganar até a nós mesmos, mas a Deus ninguém engana, irmãos. Então sejamos sinceros antes que seja tarde demais. Quero encerrar com a leitura do Salmo 51, fazendo desse salmo a nossa oração, e em seguida vamos participar da ceia do Senhor. Lembrando que Jesus não verteu o seu sangue naquela cruz para que continuássemos na prática do pecado, não, mas para nos dar a chance do arrependimento e da vida, e de conseguirmos andar em novidade de vida, sendo cheios do Espírito Santo, queridos irmãos. Salmo 51. Se você puder, fique de pé, porque já fazemos disso a nossa oração. E em seguida, aquele que vai ministrar a ceia já pode vir à frente. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém.